Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia, dando prosseguimento ao nosso assunto da aula passada, que foi Cartografia. Hoje vamos falar sobre projeções cartográficas. O que são as projeções cartográficas? O sistema de projeções constitui-se de uma fórmula matemática que transforma as coordenadas geográficas a partir de uma superfície esférica em coordenada plana, mantendo correspondência entre elas. O uso deste artifício geométrico das projeções consegue reduzir as deformações, mas nunca eliminá-las. Eu disse a vocês, que a geografia ela permeia por todas as matérias. Hoje vamos permear um pouquinho pela matemática. Aí tem um globo em forma, eu peguei uma laranja, desenhei. Aí você tem o globo terrestre com seus paralelos. Aí na laranja você vê bem destacado o continente americano. Aí eu peguei a laranja, tirei o seu conteúdo, a polpa da fruta e amassei. Aí eu pergunto a vocês, será que ficou igual ao globo, a anterior? Não, ela sofreu alterações. É isso que a projeção vai fazer. Vai acontecer algumas deformações no globo. Na hora que eu vou modificar, tirar ela do globo para o mapa, ela vai sofrer alterações, tanto na latitude quanto nas longitudes. Aí você tem a Terra e o mapa. Tipos mais comuns de projeções. No livro de vocês ele traz a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal, que também é conhecida como plana ou plano. A maioria dos mapas é feito a partir da projeção dos meridianos e paralelos, curvos da esfera terrestre em uma das figuras geométricas abaixo. Gente, eu vou pedir para vocês dar uma olhada aonde o globo se toca no cilindro, tá vendo? Ele vai tocar bem na linha do Equador, tá vendo? Ele encosta no cilíndrico, bem na linha do Equador. Quando é no cone, ele vai tocar no paralelo, qual paralelo aqui? Ele vai tocar acima da linha do Equador, ou seja, ele vai tocar o Trópico de Câncer. Quando é aqui no plano, ele toca só o polo. Se liga nisso aí. Projeção cilíndrica, muito usada para representar planisférios. Os paralelos e os meridianos são projetados sobre um cilindro, que é depois planificado. Os paralelos e meridianos são retos e formam ângulo reto. Este tipo de projeção apresenta os paralelos retos e horizontais e os meridianos retos e verticais. Acarreta um crescimento deformação, exagerando das regiões de elevada latitude e o mais utilizado para a representação total da Terra, mapa mundi. Então a gente sabe que o cilindro, depois de aberto, ele vai formar o quê? O mapa mundi. Nas cores abaixo, a leitura que eu já ensinei, você lê o mapa. O amarelo, o verde vai ser o quê? De baixa latitude, ou seja, é onde os raios solares atingem mais na linha do Equador. Aí os amarelos vai ser a média latitude, onde a temperatura vai ser amena. E de alta latitude, onde a temperatura vai ser o quê? Alta. Vou tentar aqui mostrar para vocês como seria o cilindro. Ai, meu Deus. Aqui eu tenho um papel e o globo está aqui dentro. Ele é cilindro. Se lembra que eu falei a vocês para prestarem atenção, na lateral onde
o globo se toca, ó, a linha do Equador, ó, ela toca aqui. Então, essa região aqui, ela vai sofrer alteração, tá? Essa parte aqui, ó, ao norte e ao sul, ela vai sofrer alterações bem significativas. Nessa projeção, os meridianos e os paralelos são linhas retas que se cortam em ângulos retos. Nela, as regiões polares apresentam muito exageradas. Os mapas mundi são feitos em projeções cilíndricas, porque ela vai sofrer vai ser exagerados os polares, as regiões polares. Ele não toca o globo aqui. Então, quando for desenhar, ele vai ficar maior do que o normal. Vamos para a segunda projeção. Projeção cônica. Projeção cônica. A projeção cônica resulta da projeção do globo terrestre sobre um cone, que posteriormente é planificado. Esse tipo de projeção apresenta paralelos circulares e meridianos radiais, isto é, retas que se originam de um único ponto. E é usado principalmente para a apresentação de países ou regiões de latitude intermediária, embora possa ser utilizado para outras latitudes. Gente, quando a gente fala de cônica, é o que eu falei, ela vai atingir só a linha do Equador para cima. E onde ela vai se tocar? Tá vendo aqui? No polo. Onde ela toca, onde o globo toca, tá vendo aí? Vai haver distorção bem grande aí. Essa é a que vai sofrer mais distorção. Vou tentar desenhar um cone aqui para vocês, para mostrar para vocês. Se fosse na sala seria bem mais fácil, né? Mas aqui a gente usa o que tem. Eu tenho um cone. Não sai muito bonito não, mas tudo bem. Ó, ela só vai tocar. Ele só vai tocar a parte de cima. Ele não vai tocar todo. Então ela vai sofrer o quê? Alterações significativas. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os paralelos são arcos situados a igual distância uns dos outros. São utilizados para mapas de países de latitude média. Repara aí no mapa que ele só pegou os polos, um pedaço do continente americano e um pedaço da África, do continente africano e da Ásia. Projeção azimutal ou plana. A projeção azimutal resulta da projeção da superfície terrestre sobre um plano a partir de um determinado ponto de vista. De acordo com Hans Reis, famoso cartógrafo americano, as projeções azimutais são de 3 tipos: polar, equatorial e oblíqua. Esse tipo de projeção, elas são utilizadas para confeccionar mapas especiais, principalmente os náuticos e aeronáuticos. Repare, ela só vai pegar o quê? Os polos. A gente chama de tangente. Ó, ela só vai pegar a parte de cima, um plano em cima do globo. Ela também vai sofrer distorção, a máxima distorção, porque ela não vai conseguir pegar o resto do globo, só o polo norte nesse caso aí. A distorção no mapa aumenta conforme se distancia do ponto de tangência, considerando que
considerando que distorção é mínima perto do ponto de tangência. As projeções azimutais são apropriadas para representar áreas que têm extensões aproximadamente iguais nas direções norte-sul ou leste-oeste. Esse mapa aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que ele é o desenho da ONU. Vamos conhecer um pouquinho mais essas projeções. Cilíndrica, ela vai pegar os paralelos meridianos retos e deformação nas regiões de alta latitude, ou seja, nos polos. Melhor para visualizar regiões perto do Equador. Esse mapa aí vai servir. Cônica, meridiano reto e convergentes. Os paralelos são círculos concêntricos. Melhor para visualizar regiões e latitude médias. Azimutal ou plano, meridianos retos e divergentes. Os paralelos são círculos concêntricos. Distorções aumentam a partir do centro, preferidos para representar regiões polares e mapas estratégicos, quando se quer dar destaque a um ponto central. Projeção de Mercator. Mercator é um geógrafo, cartógrafo, né, que em 1900 no século XVI, ele constrói sua primeira projeção, né? Vamos lá? Idealizada no século XVI, a projeção cilíndrica de Mercator tornou-se a preferida dos navegantes por ser a única em que as distorções podiam ser traçadas em linhas retas sobre o mapa. Nessa projeção, os paralelos e os meridianos são linhas retas que se cruzam formando ângulos retos. Pertence ao tipo chamado conforme, porque não deforma os ângulos. Em compensação, as áreas extensas ou situadas em latitudes elevadas aparecem nos mapas com dimensões exageradas, ampliadas. Repare, olha o tamanho da América do Sul, olha o tamanho do continente africano e da Austrália. Então, o que é que o Mercator fez? Ele valorizou o hemisfério norte, olha o tamanho da Ásia, né? Olha o tamanho da América do Norte, olha o tamanho da Groenlândia. Então, ele valorizou esses países. Quando ele construiu o mapa, ele construiu porque esse período foi o período de navegação, onde o continente europeu estava em destaque, né? Ele estava em ascensão, estava crescendo muito. Então, ele valorizou esses países que estavam em crescimento, ou seja, o hemisfério norte, ele valorizou e deixou o hemisfério sul bem menor. Então, essa distorção aconteceu, tá? Na projeção de Mercator. Projeção de Peters. O professor alemão Arno Peters elaborou uma das mais recentes, década de 70, e inovadora projeções cartográficas. Tratando-se de uma projeção cilíndrica equivalente, ou seja, preserva as dimensões relativas dos países e continentes. Distorce as formas principalmente nas pequenas latitudes, alongando os países e continentes no sentido norte e sul. Aí o que foi que Peters fez? Ao contrário de Mercator, ele valorizou a parte sul. Olha a África como ficou gigante. Porém, ele não mexeu nos paralelos nem nos meridianos.
Olha a América do Sul como sofreu. Ficou gigante, né? Ele deu um zoom, ficou gigante. Por quê? Por que ele fez isso? Antigamente, a gente falava primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então, ele é considerado, o mapa dele é considerado como se fosse o mapa do terceiro mundo. Ele valorizou o terceiro mundo, ou seja, os países subdesenvolvidos, os países pobres. Então, ele valorizou a África, ele valorizou a América do Sul. Porém, sabemos que a Austrália é um país rico, mas como ele está na divisória sul, ele também sofreu alteração. Gente, repara uma coisa, o de Mercador, a latitude e os paralelos, ele sofreu alterações junto com os continentes. Já o de Peters, os paralelos meridianos continuam igual, só sofreu alterações os continentes da região sul. Mercador versus Peters. Diferentes visões do mundo. São os mapas mundis mais usados, ambos feitos a partir de projeções cilíndricas. Aqui você tem de Mercador de 1569, né? Repare como tá os paralelos meridianos, Olha sobre ao norte o continente sofreu alterações, tá vendo? Tá gigante. Quando chega de Peters em 1973, os paralelos e os meridianos continuam os mesmos, porém ele supervalorizou os continentes ao sul. Projeção de Mercador é uma cilíndrica conforme, excelente para navegação, perfeita nos ângulos e formas, distorcido nas áreas com as terras próximas aos polos, elevadas latitudes, desproporcionalmente maiores. Coloque a Europa no centro do mapa, ou seja, eurocentrismo, que eu falei, que a Europa estava passando um processo de desenvolvimento. Então, ela acaba sendo valorizada aí, na de Mercador. Anote isso aí no caderno de vocês, tá? Projeção de Peters, cilíndrica equivalente, mantém a projeção nas áreas continentais, distorcida nos ângulos e formas, África no centro. Proposta de Peters. Primeira, valorização do mundo subdesenvolvido, mostrando sua área real, ou seja, ele valorizou os países ao sul, os países pobres. 2, ressaltar a ideia que por trás de cada mapa sempre existe um contexto político ideológico. Anamorfoses. Isso aqui não era nem para eu botar para vocês, mas eu vou falar para vocês. É um assunto que vai cair lá no ensino médio, tá? Mas para vocês ficarem um pouquinho cientes, por isso que eu não vou adentrar muito nesse assunto. São mapas esquemáticos, sem escala cartográfica. É como você desenhar um mapa para o seu colega chegar à sua casa sem muitos detalhes, tá? São representações em que as áreas sofrem deformações matematicamente calculadas, tornando-se diretamente proporcionais a um determinado critério que se está considerando, ou seja, na anamorfose você não tem critérios cartográficos, né? Não tem escala, não tem legenda, não tem nome e assim sucessivamente. Então, gente, hoje acaba a nossa primeira aula, mas fique aí que tem nossa segunda aula, tá? Fique com Deus e bora seguir adiante. A atividade desse assunto aí está na página 101 e 102, tá? Para ser entregue na próxima aula.